Olá, tudo bem com vocês? Pra quem tá chegando aqui, faz tempo que eu não faço uma livezinha, né? Gosto tanto, mas é que férias, o trem tava tão corrido, gente, mas tão corrido, que agora que eu tô conseguindo, assim, achar um espacinho pra fazer uma livezinha aqui com vocês, bem gostosinha, assim. Tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Esperar o pessoal ir entrando pra gente ir conversando. Gente, esse tema é um tema que eu gosto muito e que, mesmo eu tendo buscado muito sobre a maternidade quando estava grávida, ninguém me falou, né? Ninguém me ensinou sobre isso. E foi, assim, o calcanhar de Aquiles da minha maternidade, né? Foi o sono da Diana. O quanto foi difícil, o quanto foi desafiador, o quanto eu me sentia cansada, frustrada, sem saber como conduzir, né? Eu me lembro de entrar no quarto com ela, às vezes 7:30 da noite, porque eu achava que ela estava com sono, sem sequer fazer nenhum ritual ali, né? Porque eu não sabia nada disso. E tentar colocar ela para dormir, mas simplesmente ela ficar mamando, 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 para pegar no sono. E o quanto algo que eu amava tanto, que era a amamentação, nesse momento foi sendo pesado para mim, sabe? Foi trazendo um desgaste. E eu nunca sabia como seria a noite, né? Se seria uma boa noite, se seria uma noite difícil, como é que eu ia conduzir quando ela acordasse, né? Então, o sono foi algo que me desafiou muito. E era muito difícil no dia seguinte estar ali para ela, né? Estar bem com ela, conseguir ofertar tudo o que ela precisava. Então o sono foi uma grande frustração na minha vida quanto mãe. E eu sempre estudei muito, sempre gostei muito de estudar, né? Eu sou da área da saúde, sou fisioterapeuta, hoje não exerço mais. Mas eu falei, gente, não é possível um negócio desse. Eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso saber como é que eu faço para ajudar essa menina para ela dormir, para todo mundo dormir bem. Não é possível que uma pessoa fique bem no dia seguinte, não dormindo nada, acordando inúmeras vezes durante a noite. Foi aí que eu fui estudar sobre sono para colocar as coisas em prática na minha casa e de fato as coisas mudaram. Então, o tema de hoje, eu queria trazer para vocês o seguinte: não é só sobre a forma da criança pegar no sono, o sono, né? Um sono de qualidade, ele não se resume só para uma criança que tem autonomia. Eu arrisco ainda dizer que uma criança que tem autonomia, ela tem uma rotina organizada, ela tem ali um bom ambiente de sono, porque senão ela não conseguiria pegar no sono sozinha ali nesse berço, tá? Mas o sono ele não se resume só a isso. Então, quando a gente está falando sobre isso, eu tenho entendido que essa família, ela já cuidou do ambiente de sono, ela já cuidou da rotina, já está tudo muito bem ajustado e muito bem alinhado. Essa família, ela já cortou essas arestas e ela entende que hoje o que separa ela de ter uma noite de qualidade para o filho dela é de fato a falta de autonomia para adormecer, tá? Então, quando eu converso sobre isso com vocês, eu subentendo que todo esse restante já está organizado. Aquela mãe que deixa esse bebê adormecer mamando é aquela mãe que senta o bebê mama, já passou do ponto ali de alimentação, começa a fazer aquela mamada não nutritiva, que faz... E aí para um pouquinho. E aí quando a gente vai tirar a mama, o bebê volta a mamar,
E ela nunca sabe direito como é que vai ser o adormecer, quanto tempo vai demorar, que hora que essa criança vai pegar no sono e quantas vezes ela vai ter que amamentar durante a noite, né? Então a gente precisa fazer essa mudança. O primeiro passo é entender essa associação. E aí eu acho que um ponto muito importante que seja muito claro é que todo mundo tem associação para dormir. A associação de sono é algo natural. Alguns viram para o lado esquerdo, se mexe, pega no sono. Outros pegam, às vezes, na orelhinha. Cada um tem uma associação. O Pedro, por exemplo, quando ele vai dormir, olha ele pela babá eletrônica, além da chupeta, que é uma associação, ele enfia a mãozinha assim, ó, ele dorme de bruços, né? Então ele enfia a mãozinha dele debaixo da barriguinha. Ele tá sempre com a mãozinha assim, ó, ele dorme de bruços com a mãozinha embaixo da barriguinha. Então isso é uma associação de sono. Acontece que quando essa associação, ela é, dependendo da mãe, no caso, que é a sucção, a cada troca de ciclo de sono, o bebê precisa de novo daquele início do sono. Ele precisa de novo da sucção para voltar a dormir. Se esse bebê tem um ciclo ali de mais ou menos 90 minutos, a cada 90 minutos esse bebê vai acordar. Aí tem aquele bebê que consegue emendar 2 ciclos e acorda. E aí precisa mamar para voltar a dormir. E não é um mamar de precisar se alimentar, não. Porque aí você vai olhar, esse bebê já tem capacidade às vezes para dormir a noite inteira. Ou esse bebê já tem capacidade para acordar uma única vez. Só que é a forma de colocar a criança para pegar no sono, tá? E aí eu queria ter uma conversa muito franca, né? Porque como esse é o assunto, né? Do bebê que só adormece mamando e que normalmente isso acontece no peito, eu queria conversar de forma muito clara aqui com vocês, né? Não tem como fazer essa troca sem que haja protesto, se essa criança não chupar a chupeta. Tem que usar a chupeta? Claro que não. Diana não chupou chupeta, dormiu a noite toda, só que eu preciso ajustar a expectativa dessa mãe. Essa criança fazia sucção, então ela ficava... Ela tá com sono, e aí ela tá com o cortisol aumentado, e aí ela precisa de dormir. Quando eu vou tirar ela do peito acordada e trazer ela pro meu colo e balançar, que é a primeira troca de associação que eu faço, se essa criança não chupou chupeta e tá tudo bem, e eu não indico que você coloque se ela não usa, não é isso, mas eu preciso ajustar a expectativa de que vai haver protesto. E eu não tô negligenciando nada. E eu vou acolher a minha filha com o colo. Eu, quanto mãe, hoje pra mim isso é muito claro, de pensar que eu acolho meu filho sem amamentar ele. Com o Pedro isso pra mim era muito claro. E eu vou dizer mais, o Pedro chupa chupeta, mas eu acolho o Pedro sem chupeta. Eu não uso chupeta pra acolher o Pedro. Quando o Pedro cai, o Pedro só usa chupeta pra dormir, né? E a Diana isso não era claro. Então quando eu trazia ela pro colo e ela protestava, muitas vezes eu fiquei naquilo, será que eu tô fazendo algo errado? Né? Acho que ela precisa voltar pro peito de novo, né? E aí vira toda aquela confusão, porque a criança tá protestando. Mas a necessidade primária naquele momento não é fome, porque eu já alimentei. A necessidade primária é o sono. E o choro vem por protesto, porque sei lá, por 10 meses, por 6 meses, por 1 ano, por 2 anos, eu ensinei, eu coloquei essa criança no peito para ela dormir. E aí eu vou mudar, eu vou dizer, olha, tá no meu colo, mas eu não vou te pôr no peito, eu vou te ninar. Claramente essa criança vai protestar, mas você vai sentir que você está acolhendo, você vai respirar fundo, você vai sentir o batimento cardíaco do teu filho, ele vai sentir o teu, você vai se conectar ali, sabe? Você vai, de fato, estar ali de forma integral. Isso é muito importante. E muitas vezes a gente não faz isso, a gente não olha para isso, tá? Isso é muito importante. Quando a gente ajusta essa expectativa, quando a gente entende que vai ter esse protesto e que para dessa coisa mimimi, que eu vou traumatizar o meu filho. Que traumatizar, filha? Que traumatizar? Para com isso. Teu filho tá no teu colo, teu filho tá acolhido, teu filho tá com todas as necessidades atendidas, teu filho tá chorando porque ele quer protestar, porque ele quer mamar, pra pegar no sono, aquela sucção. Fernanda, isso é um problema? Depende. Pra você isso é um problema? Pra mim era um problema na minha casa. Primeiro porque me gerava uma irritação ali, às vezes o tanto de tempo que a Diana ficava mamando, machucava o meu peito. Depois porque ela acordava inúmeras vezes, então eu enxergava ali um problema, né? Agora, se você é a mãe que diz assim, sou
tá tudo bem, deixa ela ficar mamando a noite inteira, pra mim tá lindo. Eu amo isso. Gente, não precisa mudar, tá tudo certo. Segue a vida aí. Enquanto isso não tá atrapalhando a alimentação, enquanto isso não tá atrapalhando o desenvolvimento da tua filha, que tá acordando 400 vezes à noite, segue a vida. Quem sou eu, né? Mas a partir do momento que essa é uma questão, a gente precisa olhar e precisa mudar, e precisa pegar essas rédeas. E a gente precisa entender que vai ter um certo protesto. A boca tá desocupada. Eu até então tava dormindo ali, sugando. Traz pro colo. Ai, Fernanda, mas nossa, ele não gosta do meu colo, ele joga o corpo pra trás. Gente, ele não tá habituado com o teu colo, ele tá habituado a dormir com a boca, ó. Ele tá bravo porque ele quer voltar a sugar. Lida com esse protesto. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Cadeirinha do carro. É negociável eu não colocar porque chora? É? Pra mim não é. Vai chorando ou não chorando. Eu posso ir fazendo carinho, posso ir cantando uma música, mas vai. Tá? Ai, mas ele contorce o corpo. É protesto? E aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Teu bebê fez cocô, você vai limpar a bunda dele, o bumbum dele. Ele começa a se contorcer. Você vai deixar de limpar porque ele tá se contorcendo? Não, você precisa fazer, você precisa ajudar, você vai limpar, não é isso? O sono é a mesma coisa. Só que a gente diminui isso, a gente acha que simplesmente esse choro todo, ele não é de sono. Cara, o cortisol tá lá em cima, a criança não tá lidando, o corpo tá desorganizado, né? Então precisa ser ajustado isso, assim, sabe? Precisa ser saído desse lugar onde, ai, meu filho não pode chorar, ai, porque ele vai traumatizar, ai, pô, que geração mimimi, gente, vamos acolher o choro, vamos estar ali, vamos estar junto com o nosso filho, isso é muito importante. Mas o choro faz parte da educação. O choro faz parte de uma criança que não fala e que a forma que ela tem de verbalizar que tá diferente, que não é o que ela tá acostumada, é chorando. Mas aí eu vou acolher. E aí eu, quanto mãe, vou estar tranquila. Eu vou respirar, ó, fundo. E vou estar ali, vou estar junto com ela. Não vou estar surtando, não vou estar dando cada hora um estímulo. Entende? Acho que isso precisa ser muito claro. Isso só é claro quando a gente tem um plano. Não adianta a gente pensar assim. Eu falo muito, mas muito isso nas minhas consultorias. Não adianta você começar e aí você fala, vou tentar. Se não der, que mensagem consistente que eu vou passar para o meu filho de que a gente vai mudar, de que eu tô segura e de que juntos vamos fazer essa mudança, eu fazendo uma tentativa, mas sem acreditar nesse processo. Vamos ajustar a expectativa de novo? O choro, ele é transitório. O choro, ele acontece no momento... O choro, ele acontece no momento de mudança. Depois, não vai ser essa loucura sempre. Não vai ser esse choro sempre. Óbvio que não, porque o bebê vai se sentir seguro com aquela forma que está sendo ofertada. Mas no momento que a gente está fazendo a mudança, vai ter. Teve uma mãe que fez uma pergunta aqui, assim, né? É normal? Até quanto tempo? Meu bebê já ficou 1h30 constante, eu cedi. Olha, é por isso que a gente precisa dar um passo para trás, às vezes entender primeiro a idade desse bebê, depois se a rotina já está completamente ajustada, se o ambiente de sono está completamente ajustado, e em qual momento você tentou isso? Foi ali no primeiro momento da noite? Já tinha todas as necessidades atendidas? Esse bebê já tinha mamado, já estava tudo certo. E aí você tava com tudo isso que eu tô te falando, ajustado a rotina, ambiente, e você deu um colo contido para esse bebê, bem apertadinho aqui, ó, bem aconchegado para que esse bebê se entregue para dormir. Porque olha só, não é óbvio pra gente, né? Não, teria que ser óbvio, mas não é, porque no calor da emoção não fica tão claro assim. Mas quando a gente vai dormir, o que a gente precisa é parar o corpo, correto? A gente precisa parar o corpo para conseguir dormir. A criança também, só que a criança ela não estaqueia o corpo na cama e fica esperando. Não é assim, tá? Eu vejo aqui, ó, a Diana agora não, né? Ela já tá com 7 anos, mas ainda de vez em quando, mas assim, com 4, 5 anos, gente, tinha dia que rolava na cama assim, ó, tá pegando sono. E aí eu pontuava com ela, viu? Para esse corpo aí, gata. Pra dormir tem que parar o corpo. Só que ela já entende isso, né? Ela já tinha dimensão pra entender o que eu tava falando. O Pedro, bebês de 9, 10 meses, não consegue entender o que eu tô falando e colocar em prática, né? Não há essa ainda... Não digo nem poder de compreensão, mas é conseguir
parar a vontade de se mexer para conseguir dormir. Então, eu ajudo, eu conduzo ele para o corpo. E é com o colo bem apertadinho. O que eu vejo muitas vezes? Coloco a criança para dormir aqui. Aí a criança começa a chorar. Eu troco a criança aqui. Aí a criança começa a chorar. Eu ponho a criança aqui. Aí a criança começa a chorar. Entende? E aí vai virando um rolê. Então, põe teu filho aqui, ó, no colo bem apertadinho e mantém ele. Mesmo que ele proteste um pouquinho. É a primeira troca, tá? É pro ninar. Estou tirando uma coisa, estou trocando por outra. Tem outro caminho para mudar a forma de adormecer? Tem, gente. Mas eu tô aqui, numa rede aberta, onde eu não conheço vocês, onde eu não sei a história de vocês. Então, a forma mais gradual que tem, a forma mais respeitosa que tem é mudar as associações, tá? Existem outros caminhos, mas aí eu preciso entender melhor essa família, entender um contexto que não dá pra falar aqui pra vocês, tá? Mas isso funciona. Na minha casa, eu trabalhei trocas de associação. Ajusta a expectativa, gata. Não é tipo fritar pastel do dia pra noite. É um processo que eu preciso estar sempre passando uma mensagem consistente pra essa criança. Não dá pra uma hora fazer uma coisa, outra hora fazer outra, né? Porque, né? Mas funciona. E eu saí de uma bebê de 10 meses, que acordava, sei lá, 10 vezes na noite, de uma criança que ia pra sala 2 da manhã, porque não dormia, porque ficava na cama virando pra um lado e pro outro, pra dormir a noite inteira, no berço dela, tá? Eu sou a prova viva de que isso funciona. Diana é a prova viva disso, tá? Eu vi uma mensagem aqui que eu queria responder. Peraí. Eu vi uma pergunta aqui que eu achei legal. A Jéssica me perguntou assim, ó. Bebê de 11 meses, comigo ele só dorme mamando. Cama compartilhada, ele só volta a dormir mamando. Isso é muito cansativo pra mim, porque ele não consegue emendar o ciclo de sono. Mas a escola com o pai, ele dorme. Olha só, hoje eu fiz um atendimento e eu dei esse exemplo. E é um exemplo que eu gosto muito de usar, porque eu vejo muito... Eu vejo muito em muitas famílias, tá? Isso acontecendo. A criança vai pra escolinha. E na escolinha, dorme no colchonete. Não é nem no colo, não. Deita no colchonete e dorme. Criança às vezes de 9, 10 meses. E com a mãe só dorme mamando. Então a criança associa com cada um uma forma. Por exemplo, tem famílias que eu atendo que dizem assim pra mim: com a babá, dorme ninando. Comigo só dorme no peito. Com o pai, dorme no carrinho. Comigo só dorme no peito. Então, eu vejo muito, porque a criança associa com cada um uma forma. Então, a gente, quanto mãe, vai ter que mostrar pro nosso filho que, olha, tem um mamá. Eu nunca falei em desmame. Eu já falei isso aqui pra vocês. Diana começou a dormir a noite inteira com 10 meses. Eu fui desmamar ela com 1 ano e 7. Pedro começou a dormir a noite inteira com 8 meses. E ele me desmamou com 10 meses. Então, eu não estou falando de desmame pra vocês, tá? Pode amamentar. Terminou de amamentar, essa criança saiu acordada, eu vou dar o colo. Eu preciso mostrar que eu, quanto mãe, tenho o mamá, mas eu não vou deixar dormir mamando. Eu vou te dar o colo e ela vai aprender a dormir no colo com você. É óbvio que no começo vai ter muito protesto. É muito difícil. E aí tá, é o que eu tô falando aqui. Esse colo, ele vai ter protesto. Olha só o que a Dix Ria falou aqui, ó. Vai ter protesto? Claro que vai ter protesto. Óbvio que vai ter protesto. Tá querendo mamar, gente. Vai ficar muito brabo. Acorre, traz, balança. Ontem eu falei isso com uma família. Quando a gente tá fazendo essa primeira troca, eu sou a mãe, vou te falar, tá? Vou contar pra vocês como eu sou, quanto mãe, como eu sou, tá? Não é que isso é certo, não é que isso é errado, tô só contando pra vocês como eu sou. Vamos fazer, entendeu? Então, assim, não vai mais dormir mamando, não vai. Grudei Diana, entrei com ela dentro do quarto. Falei, gata, tem o colo da mamãe, você vai dormir ninando e ponto, né? Vai sair daqui a mais forte. E ela, depois de 50 minutos, assim, ó, no meu colo, ela dormiu, tá?
esse perfil é o meu, no momento nenhum eu achei que eu traumatizei, que eu nada, fisicamente era muito cansativo, muito mais fácil dar o peito, né? Mas eu tava num caminho pra mudar. Agora eu entendo que tem mãe que é aquela mãe mais doce, aquela mãe mais, né? Quero um caminho mais devagar, pra mim assim não funciona. Sabe assim? Tem esse perfil e tá tudo bem. Não é o meu, mas tem, tá? E aí, qual que é a minha orientação? Vamos fazer uma transição de uma forma um pouco mais gradual. E como é que a gente pode fazer isso? Colocar algo mais atrativo. Pô, o quarto escuro nem sempre é atrativo, né? Então vamos pegar ela e vamos dar uma voltinha com ela balançando pela casa. Na primeira semana, eu não deixo dormir mamando, mas eu dou voltinha saltitante, balançando pela casa. É o ideal? Claro que não, mas é a primeira transição. É a transição para aquela mãe que gosta de um processo mais gradual. Mas olha só, cuidado com essa mãe que gosta do processo muito gradual, não se perder, ter a sensação de que está fazendo e não estar saindo do lugar. Penso que esse é um ponto muito importante da gente sempre se atentar, tá? Vou falar uma coisa clássica. Sabe aquela coisa de quando... eu tô de dieta, mas tô sempre furando, tô sempre comendo chocolate, tô sempre comendo muito chocolate, né? Tô sempre tomando cerveja, tô sempre tomando um vinho, tô sempre comendo uma fritura. Mas eu tô sempre tentando me segurar também. A sensação que a gente tem é de que a gente tá numa areia movediça, que a gente tá fazendo algo pra melhorar, mas a gente não vê o resultado, e aí a gente se sente injustiçado. Então, todo o processo que ele é gradual, a gente tem que tomar um pouco de cuidado pra... Tá, tudo bem, posso fazer uma troca, meio que tentando aconchegar a criança, tentando dar um outro estímulo, porém é transitório, é uma semana assim, depois você entra para dentro do quarto e firma o pé ali. Fernanda, mas você só dificultou o meu processo, porque agora eu, de deitada que estava, que deixava só o peito ali para fora e ela mamava e eu não fisicamente tinha que agir, né? Agora eu preciso de agir, porque agora eu preciso de ninar, né? E agora? Agora dorme ninando. Como é que eu faço? Diminuímos o ninar. Como é que você diminui o ninar? Gente, da mesma forma. Ou você senta a tua bunda e diz assim, não nino mais. E lida. Tá no teu colo. Ou você nina 2 minutos. Para 2 minutos. Nina 2 minutos. Para 2 minutos. Até que você vai ninar cada vez menos. E esse colo vai estar cada vez mais parado. Tá? Fernanda, o que é certo e o que é errado? Não tem certo e errado, não. Tem o que funciona pra gente quanto mãe. De novo, eu tenho tendinite. Eu fiz a troca do... não vai dormir mamando, vai dormir ninando. Quase morri de dor, né? Na minha tendinite, no meu punho. Chegou uma hora que eu falei, olha, Diana, tem o colo da mamãe sentada. Ela já não tava mais chorando, ninando. Mas aí eu lidei com muito protesto quando eu sentei. Mas não era negociável. Sentei e pronto. Tá? Tava no meu colo. A gente tem que parar de ter medo do choro dos nossos filhos. O choro, ele precisa servir pra gente olhar e ver o que tá acontecendo. Pra gente observar se essa criança não tá com fome, se essa criança não tá com calor, se essa criança não tá superestimulada às vezes, se não tá com um excesso de cansaço, se não tá com dor, ou se essa criança não tá com sono, numa mudança protestando. E eu não preciso ter medo do choro. O choro, ele precisa ser acolhido. A gente precisa estar junto com os nossos filhos. A gente precisa estar disponível emocionalmente, né? Nesse momento que para ele está sendo uma transição e que sim está sendo difícil. Mas a gente não tem que ter medo, ter que sanar, ter que fazer parar, ter que silenciar esse choro. Porque quando a gente entra nesse processo, a gente entra numa educação muito bagunçada, em valores muito inversos das coisas. Quando eu faço atendimento e aí os pais pontuam assim comigo, quando o meu filho chora, ao ficar na cadeirinha do carro, eu tiro. Eu digo, a gente tem que repensar sobre o choro. Não é nem sobre o sono, é sobre o choro, é sobre a educação. Tem coisa que não é negociável. Né? Então, assim, eu não tenho que silenciar esse choro. Eu tenho que estar ali, eu tenho que estar presente, eu tenho que ter olhar com a lente da criança no sentido de que, claro que não é legal ficar preso na cadeirinha do carro, mas é importante. Claro que não é legal
não dormi mamando, porque eu tava super habituada, era o que eu tava acostumada, era o que eu me sentia seguro. Mas minha mãe tá trocando, minha mãe tá junto comigo, e é um processo, né? Deu o colo parado, no primeiro momento do sono noturno, eu irei oportunizar colocar essa criança menos adormecida no berço. Naquele ponto que a criança tá assim, ó. Sabe que você fala, cara, se eu pôr no berço, ferrou. Vou ter que pegar no colo de novo. Põe no berço. Chorou, traz pro colo. Não chorou, deixa no berço, vai explorar o berço. Aí depois de alguns dias que você tá oportunizando esse momento, se a criança chorar, você tenta acolher dentro do próprio berço. Por 1, 2 minutos. Chorou muito, não acalmou, traz pro colo. Calma. Mas acalmar já não é mais balançando, lembra? É só um colo parado. Esse é o processo mais gradual. A Jéssica fez a pergunta aqui, ó. Em nome do Senhor, estou um pouco mais confortável com as informações dessa live. Vai dar certo, não vai? Claro que vai. Se você for consistente, se você já tiver ajustado tudo que eu te falei com relação ao ambiente de sono, a rotina, se você tiver clareza nesse processo, com certeza vai. Com certeza vai, tá? Acontece que muitas vezes no meio do caminho, a gente não continua, porque a gente se sente desconfortável e a gente para. Esses dias eu atendi uma família e aí eu disse isso pra eles. Eu falei, o processo de consultoria, né, quando a gente inicia a mudança ali, é muito desconfortável. Você vai falar, poxa, eu fiz um investimento para ter uma melhora no sono e agora você tá me trazendo um desconforto maior, quer fazer toda essa mudança? Sim, é isso. É igual quando você vai no nutricionista. E no nutricionista não é algo gostoso. Vamos ser sinceros? Isso é muito chato, porque ele vai cortar coisas que te dão prazer momentâneo. Mas é para que a longo prazo você consiga organizar as coisas no seu peso e que você volte a entrar naquela calça jeans que você tanto ama. É isso. A vida é essa, a vida adulta é essa, né? São escolhas. E aí eu penso assim, ó, a gente quer dar autonomia para o nosso filho para tudo. A gente quer que o bebê aprenda a rolar, a gente quer que o bebê aprenda a andar, a gente quer que esse bebê se alimente com autonomia, a gente quer que daqui a pouco esse bebê desfraude. E o sono não? E aí o sono você fica lá balançando, então você fica lá amamentando 400 vezes. Sem contar, esses dias eu peguei uma família que eu atendi, o bebê mamava no peito, tá? No peito. E comprometia muito a alimentação desse bebê. Porque ele tinha uma ingesta calórica tão grande à noite que ele não comia durante o dia. Por que ele ia comer durante o dia? Ele comia à noite. A noite inteira, grudado no peito da mãe dele. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa avaliar isso, sabe? Porque senão fica muito difícil. Né? Fica muito complicado. Tá? Então, eu queria muito que vocês entendessem isso que eu tô falando pra vocês, para que vocês colocassem em prática na casa de vocês. E vocês entendessem que no começo sim, vai ter protesto, que no começo sim, vai ser difícil, mas que você tá ali, que você tá acolhendo, que você tá direcionando, que você tá ajudando o teu filho. Tá? Mas é tão diferente quando o sono se ajusta, fica tão mais leve a maternidade. Eu vou falar pra vocês, quando eu olhei pro sono da Diana, quando eu cuidei do sono da Diana, cara, voltar a dormir a noite inteira foi um negócio, assim, maravilhoso na minha vida. O Pedro nunca foi uma criança que se acordou muito. O Pedro acordava no máximo 2 vezes à noite. Mas ele precisou mamar uma vez até 8 meses de idade. Quando ele começou a dormir a noite inteira, foi maravilhoso. Foi magnífico na minha vida. Porque é muito bom pra gente no dia seguinte, sabe? Poder estar bem com a criança. E hoje a liberdade que eu tenho com o sono do Pedro, de tipo, pôr no berço e sair do quarto, é algo assim, ó, que eu falo que toda a família tinha que ter essa organização. Porque fica muito mais leve. Teve rock aqui esse final de semana na minha cidade. Eu levei o Pedro na minha mãe pra dormir. Levei o berço, minha mãe pôs ele pra dormir. Põe no berço, sai do quarto, ele dorme. Ele se sente seguro ali, né? Eu acho que esse é um ponto de extrema importância, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui sobre esse assunto que eu conversei com vocês? Que vocês queiram tirar para que já possam organizar as coisas? Lembrando que forma de adormecer não é a única coisa. Eu preciso cuidar do ambiente de sono, eu preciso cuidar da rotina, eu tenho toda uma organização por trás, eu tenho toda uma estratégia para que as coisas funcionem. Não inicie um processo
no meio de um momento que a criança tá com o nariz completamente entupido. Mas vou ficar esperando. Espera essa criança tá bem, porque é muito mais fácil lidar com essa criança quando a criança tá bem, tá? Ale, 1 ano e 4, como assim? Colocando. Eu atendo várias famílias, traz pro colo, acolhe no colo, coloca pro bem. É consistência, gente. Não existe isso. Meu filho, esses dias eu atendi uma mãe, juro, uma mãe querida, criança de 5 anos. Ela falou, tá tudo perdido. Eu falei, não tá. É uma questão de ajuste. Essa mãe, esses dias, uma criança de quase 3 anos, a mãe disse, tá tudo perdido. Eu falei, não tá, tem muita coisa pra arrumar. E quando arrumar, vai ajustar. Tá? Se ele desperta, fica em pé no berço e não chora, você deixa ele em pé no berço. Você só vai abordar quando tiver choro. Criança para dormir, vai ficar em pé, vai pular, vai virar de ponta, vai ficar 1 hora ali pulando. Enquanto tá confortável, não tá chorando, se permite, tá? É porque você precisa avançar, Lisa. Ele já dorme ninando, agora você precisa começar a tirar o nená e colocar menos adormecido no berço, tá? Gente, muito obrigada pela presença de todas. Semana que vem vou me organizar também para fazer uma live aqui com vocês. Eu vou salvar essa live e vou subir lá no YouTube, tá? Para vocês terem acesso, para quem não pôde assistir inteira. Um beijo grande. O que precisarem de mim, me chamem. Eu explico para vocês como é que é o meu atendimento, como é que é a consultoria. É pegar na mão da família, desenhar junto, organizar junto, é diário. E tem um grupo do WhatsApp que é gratuito, quem quiser entrar. Se sentem em casa lá, tá? Só eu falo, pra não virar uma muvuca, mas eu levo ali muita informação que eu tenho certeza que chega até vocês, tá bom?